Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Parlamentarismo? Parlamentarismo branco? Parlamentarismo? É isso mesmo que nós estamos assistindo nos dias de hoje, nesse Brasil de meu Deus? É assim mesmo que nós vamos ver o abalo, sim, às nossas instituições democráticas, ao Estado democrático de direito, às bases das nossas instituições, da nossa democracia? Nós vamos assistir à bancarrota de um sistema escolhido pelo povo e que consta lá na Constituição Federal, que é o sistema presidencialista, ser exterminado, ser expurgado por passos sórdidos de políticos que fazem de tudo para não perder o poder. E ainda, quando nós manifestamos uma possível reação, porque de fato ainda nem concluímos, que é também exercer o nosso direito constitucional de ir às ruas pacificamente, conforme artigo 5º, onde tem lá direitos fundamentais, inerentes aos cidadãos brasileiros. E esses direitos, eles são cláusulas pétreas e para vocês deixarem de dizer que não vale mais, vocês vão ter que mudar a Constituição do Brasil. Então, quem são os antidemocratas? Rodrigo Maia, você vai ao seu Twitter e escreve lá que criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir? É mesmo, Rodrigo Maia? Então você está colaborando frontalmente para que o Brasil não evolua? Porque se existe alguma crise institucional, é muito mais criada por vossa senhoria, não é mesmo? Afinal, não foram vocês, que você aí é o capitão, é o presidente da Câmara Federal, não foram vocês que decidiram por maioria, vocês aí, os 257 votos, de deputados federais que votaram para reintegrar o Wilson Santiago, que está sendo investigado por crime de corrupção? Não foram vocês aí que resolveram, então, desobedecer uma ordem, do Supremo Tribunal Federal, do próprio decano Celso de Mello, e derrubaram a decisão do STF? Aonde está a tripartição de poderes nessa hora? Aonde está a harmonia entre os poderes nessa hora? Aonde está a harmonia entre os poderes quando você aí, Rodrigo Maia, junto aí já com o senador Davi Alcolumbre e outros aí que estão nesse conluio, decidem pegar algo que também está na Constituição, que é o orçamento público, porque o orçamento público ele é gerido sim pelas leis diretrizes orçamentárias e outras leis pertinentes ao orçamento, são todas gerenciadas pelo Executivo. E você está lá na Constituição, quem fiscaliza o Executivo são vocês do Congresso Nacional. Agora, como é que fica? Se vocês pegam 30 bilhões, querem derrubar o veto do nosso presidente para pegar 30 bilhões do nosso orçamento, e quem vai fiscalizar? Aonde está a harmonia entre os poderes? Aonde está a legitimidade para isto? Vocês aí também, junto com a mídia, extrema mídia, ficam nos falando dia sim, dia não e dia também, 24 horas por dia, todos os dias, dizendo coisas que não são verídicas, como, por exemplo, afirmar que o general Heleno, ele verbalizou que havia uma chantagem, que ele declarou que havia uma chantagem. Ele não declarou nada, não, foi captado ali por microfones indevidamente. Mas chantagem eu acho até pouco, é pouco, porque na verdade, se nós formos olhar à luz da Constituição Federal, à luz do que os nossos constituintes então quiseram para este país, lá em 1988, vocês estão equivocados. Porque sim, havia sim a tripartição de poderes e harmonia entre os poderes. E o orçamento público federal, quem cuida é o Executivo. E se o Executivo fizer algo que não deve, então vocês aí do Congresso Nacional têm o poder de fiscalizar. E aí, se for então pertinente, como já aconteceu no passado, fazer então um indiciamento pela lei de responsabilidade fiscal e depois um suposto impeachment.
Só que desse jeito parece que vocês estão tentando cavar o pênalti, tentando ganhar no tapetão, algo que vocês não conseguiram nas urnas. Ou vocês não sabem que a gente sabe dos velhos políticos que ficaram de fora já desse último pleito, que não conseguiram se eleger para nada, mas ficam aí no cenário político como se fossem pessoas importantes. Ou vocês acham que a gente não vê que, por exemplo, o Lula, o Dirceu, deveriam estar detidos, deveriam estar presos, e que o novo entendimento do STF os colocou na rua, que não existe nenhuma discussão quanto ao mérito da questão, eles serem inocentes ou não. Vocês não acham, então, antidemocrático, nem que rompe com as bases do nosso sistema, do nosso Estado democrático de direito, um ex-presidente ou uma ex-presidenta ir a outros países e dizer que o condenado, que é o presidente, ele é um perseguido político? Isso não é um abalo às nossas instituições, isso não é um desrespeito à primeira instância desse país, não é um desrespeito ao STJ, ao próprio STF, que decidiram sim pela condenação e que só está discutindo agora a execução da pena, algo processual. Então isso não é um abalo democrático. Rodrigo Maia, ficou chato, né? Porque você vai e pega nosso dinheiro público e faz uma viagem. Agora, dia 22, vai para a Espanha e para a França. Coloca na sua agenda oficial que você foi para conhecer modelos de financiamento de futebol no país. Sendo que nós sabemos que grande parte do investimento do futebol nesse país e no mundo, graças a Deus, vem da iniciativa privada, porque é um esporte altamente rentável. E aí, como se não bastasse essa desculpinha, acho que você esqueceu de combinar com o embaixador, o Fernando Garcia Casas, que foi lá e tuitou e agradeceu que você esteve presente para discutir o parlamentarismo e o futuro do Brasil. Eu me pergunto se por acaso Vossa Excelência não estaria violando as nossas leis de segurança nacional, que vai a outro país conversar com pessoas de outro país, se auto-intitulando, creio eu, como primeiro-ministro, sendo que pela nossa Constituição e pelo cumprimento das nossas leis, o Brasil é um Estado democrático de direito cujo regime é presidencialista. Então fica aqui a minha perguntinha a Vossas Excelências. Fica a minha perguntinha a essa mídia que fica insistindo em dizer que o Bolsonaro convocou. Ah, é mesmo? Então o dia 15 foi definido pelo Bolsonaro. Vocês estão muito mal informados, porque vocês não vêm buscar a verdade. Dia 15/3/2020 foi o povo que decidiu essa data. E sim, é de manifestação ao apoio ao presidente da República e nada mais. Porque são esses brasileiros que já foram às ruas no passado e que empicharam a presidente da República quando acharam certos. São esses brasileiros de bem, cidadãos comuns desse país, que não coadunam mais com crimes de corrupção, que não coadunam mais com essa escalada autoritária, sim, da própria mídia, de impor um discurso achando que a gente não está vendo a verdade. Sinto muito, mas graças a Deus, nós somos um povo que soube se organizar. Então sim, nós não estamos descumprindo nenhuma lei não, quando a gente se organiza, montando os nossos grupos de WhatsApp, que a imprensa fica tão doida que infiltra pessoas para poder printar e ter informação, sendo que aquilo foi organizado por brasileiros comuns, pessoas comuns, gente de todo canto do Brasil que sim, gostam do presidente Bolsonaro e portanto ele foi eleito e querem sim que o governo cumpra com o que ele disse na campanha e montou o projeto. Para isso não está indo para frente porque ou o Congresso não pauta, não faz o deverzinho de casa, ou se sequestra então agora o orçamento público. E como é que vai cumprir as leis de diretrizes orçamentárias? Cadê a indignação da mídia, da extrema mídia? Que indignação é essa que é seletiva, que só serve para atacar o nosso presidente eleito democraticamente? Fica a minha indignação. Cadê a indignação dessa mídia seletiva quando pessoas comuns têm seus dados expostos?
simplesmente por gostar do presidente. Não é extrema direita como vocês falam, não. Aqui não existe radicalismo. Bem pelo contrário, nós somos um povo pacífico, assim até mesmo como é o próprio Bolsonaro. Ou vocês viram por acaso, quando o Congresso Nacional não fez algo que deveria, nesse ano que passou, vocês viram o Bolsonaro ir com os 2 pés lá no peito ou usar os militares, que vocês ficam criando essa narrativinha aí que já até deu, que ninguém aguenta mais? Por acaso o Bolsonaro ameaçou com os generais a invadir o outro poder? Ou o que nós assistimos foi a derrubada de medidas provisórias que não foram nem montadas as comissões e vocês ainda, a imprensa, parece que ou não viram ou até celebraram a ausência de vitória do governo Bolsonaro. Ficam falando que o governo não tem articulação. Vocês pensam que a gente não sabe o que foram 30 anos de articulação nesse país? Que articulação nesse país significava outra coisa. Negociava-se cargos para ser boazinha. Então fica aqui a minha indignação. E eu quero dizer bem claro para vocês que, assim como vocês, nós lemos as leis, nós sabemos quais e como funcionam as leis desse país. Então nós, os brasileiros comuns, brasileiros que trabalham, que estão desempregados, que estão buscando um país melhor e que votaram em massa para um presidente da República, que o nome dele é Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e que quando vocês, imprensa, vocês, Congresso, vocês, membros do Judiciário, não respeitam, vocês não estão desrespeitando o Bolsonaro em si, vocês estão desrespeitando o Executivo, vocês estão desrespeitando a nós, o povo, que colocamos ele para nos representar, já que a nossa democracia é indireta. Então nós sabemos como a nossa democracia funciona e nós vamos fazer a nossa democracia valer. Então nosso direito de ir às ruas pacificamente, sem armas, porque também assim foi decidido pelas leis deste país, nós vamos às ruas sim. E não existe essa conversa antidemocrática, não existe essa conversa que nós queremos derrubar pessoas do Congresso, porque o brasileiro é bem ainda pacífico. E nós vamos pedir o que nos é pertinente. Nós vamos dizer, tanto para o próprio Brasil, que ainda está adormecido, como até para a própria mídia internacional, que existe sim uma tentativa aqui de golpe, de conspiração contra o nosso presidente eleito, que querem sequestrar ali o orçamento público, que quem tem a obrigação de zelar é o próprio Poder Executivo. E se ele não fizer isso, depois ele incorre em crime de responsabilidade. Estão forçando o nosso presidente eleito democraticamente a praticar algo que não seria legal do ponto de vista jurídico. E também não seria legal do ponto de vista moral, se é que dá para apelar ainda para a moral de vocês. Mas como cidadã de bem, eu sei que eu não estou sozinha e nós vamos às ruas no dia 15/3/2015 e nós vamos sim manifestar tudo isso que eu estou falando e tudo mais que for acontecendo, porque o brasileiro acordou e o brasileiro deseja nada além do que a paz, nada além do que a democracia, nada além que cada um cumpra o papel que a Constituição e que a lei lhe determina. Então, Rodrigo Maia, por gentileza, pare de nos fazer de tontos e cumpra o seu papel aí como presidente da Câmara. Senador Davi Alcolumbre, lá na sua gaveta tem uma série de petições pedindo para que o Congresso Nacional faça o seu exercício de fiscalização quanto ao Legislativo, que são em relação aos ministros do STF. Dá uma olhadinha nessas petições por obséquio. Acho que tem umas 20 petições feitas por pessoas sérias, por juristas sérios desse país. Então é assim, vocês estão exigindo algo de nós e estão nos acusando de coisas que vocês fazem, porque quem não cumpre leis, para quem não liga para a democracia, são vocês, que não ligam lá para quando Lula e companhia viaja, né, essas viagens internacionais e fica falando mal do nosso país. Vocês não ligam para isso. Não ligam que eles estão dizendo que são perseguidos políticos. Então, a nossa justiça, desde a primeira instância até a última, que é o próprio STF, não está cumprindo com o seu papel.
se ele é um perseguido político. Não existe nem essa discussão, não é mesmo? Porque não se discute mais se ele é inocente ou não. Se discute agora o momento processual, né? Quanto à execução da pena. Então, é isso. Fica aqui meu desabafo de brasileira e fica meu desabafo aí você, que é brasileiro de bem, que sabe que eu estou falando, que é a favor, sim, de tomar uma atitude sem radicalismos e que está cansado de ficar vendo essa mídia todinha e essas pessoas aí pertinentes ao Congresso e aos membros do Judiciário também, não todos, nós temos grande parte aí do Judiciário que, graças a Deus, são cidadãos também de bem e que não estão mais coadunando com as condutas de nos instituir agora um parlamentarismo que não existe nas nossas leis. Então fica aqui o meu convite, reiterando o convite para o dia 15/3/2020, assim como reiterando o meu pedido para que vocês espalhem esse conteúdo, para que essa informação que eu dei aqui chegue no máximo de pessoas possível, para que a gente faça a maior manifestação que esse Brasil de meu Deus já viu. Porque o povo tem sim seu poder, porque quando a gente se une, nós somos uma grande fortaleza. E é isso que eu venho convidar você aí que está do outro lado, que está vendo tudo isso e está abismado assim como eu. Fica aqui o meu convite, eu peço que vocês, por gentileza, se inscrevam aqui no canal e divulguem, por favor, essas informações. Vamos nos manter vigilantes e atentos a qualquer tipo de conspiração ou tentativa de nos derrubar o nosso governo aí, o nosso executivo democraticamente eleito, né? Nós estamos atentos. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos, pessoal!